Quantos acessos para um blog dá dinheiro? Você precisa de muitas visitas? Esse vídeo é sobre isso, tá? Gente, o que eu fiz aqui? Eu fiz um gráfico mostrando para vocês, conforme a evolução do crescimento do seu blog, o quanto você ganha por cada etapa dessa e principalmente o que você deve fazer para você ganhar dinheiro com blogs, tá? Bem-vindo ao canal Money Home, e nesse canal aqui a gente fala tudo, como você ganha dinheiro da sua casa, você ganha dinheiro com monetização via sites e até mesmo via YouTube, tá? Então se você gosta desse tipo de assunto, você gosta, tem interesse, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque nesse canal aqui vai de fato destravar como você monetizar sites. Sem mais demora, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vou mostrar esse gráfico que eu montei aqui. Eu montei para a minha turma de mentoria, mas essa parte aqui eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, o que acontece? No gráfico aqui, ó, você tem um mês, né, do lado embaixo aqui, né? Do primeiro mês até o 12º mês, tá? E aqui é de 0 tráfego, ou seja, 0 visitas, até 1,5 milhão de visitas, tá bom? E aí, gente, o que acontece? Eu defendo a tese que você deve monetizar de várias formas. Eu ensino mais de 10 formas de monetização. E um projeto eu defendo que ele deve ter no mínimo 3 fontes de monetizações diferentes, tá? Então, não trabalho só com a parte de AdSense. Eu trabalho com AdSense, mas trabalho com afiliação, vendo posição, né? Eu trabalho com várias outras formas de você ganhar dinheiro, tá bom? Então, essa é minha tese, essa é minha metodologia e é isso que eu ensino, tá? Então, o que acontece? Quando você está no primeiro até o 3º mês de um site, dificilmente esse site ele vai ter um grande volume de visitas. Por quê? Porque normalmente é como o Google colocasse você numa caverna ali, você está produzindo conteúdo, mas meio que você tem que se provar que de fato você é um site sério. Salvo as exceções quando o seu domínio já passou por isso, né? E esse é um ponto que eu defendo. Eu sempre defendo a gente ter domínios publicados, indexados no Google, com sinais sociais na caverna, para quando você precisar levantar um projeto, você já consiga pegar esse projeto e fazer ele acontecer. Mas tudo bem, se você não fez isso, você pode começar a fazer isso, e esse gráfico foi desenhado para quem está começando do zero. E aqui, gente, nós temos aí basicamente esse crescimento desse site nessa linha vermelha, e nós temos essa linha roxa cruzando. Então esse site dificilmente vai passar de 1.000 visitas, tá bom? Só que depois do 3º mês, quando você cria uma estratégia já correta de monetização de fundo de funil, que é a primeira maneira que eu ensino, são monetizações como, por exemplo, afiliação. Você tem ali os melhores shampoos, os melhores cremes para cabelos ondulados. Um exemplo, tá? Então, se você é um site nichado nesse termo, você deveria já estar criando vários artigos em relação a esse assunto, na verdade, ter um artigo principal e vários outros relacionando, fazendo backlinks internos, né? E você conseguir ranquear várias formas de monetização em relação a esse nicho que você está trabalhando. Então, sempre você vai focar no início, no fundo do funil. Paralelamente a isso, você vai estar pensando em produzir conteúdos para o AdSense, para um crescimento do seu site acontecendo, sempre dentro do mesmo nicho, tudo bem? E se você quer ter materiais exclusivos, né, mais detalhados, informações gratuitas, entra no nosso grupo do WhatsApp. Lá eu estou compartilhando várias informações, inclusive eu vou deixar esse gráfico aqui com material exclusivo lá para a galera, hein? O link está fixado no primeiro comentário, entra lá, tá bom? Então, gente, o que acontece? Nesse fundo de funil, nesse 3º mês, quando você já fez um bom trabalho de mapeamento, uma boa estratégia, você consegue faturar assim de 1.000 até 3.000 reais, tá? É os valores que eu vejo como possíveis faturar neste momento, tá? Quando você cria uma boa estratégia. É lógico, se você tiver um nicho que tem menos formas de monetizações de fundo de funil, talvez esse valor seja menor. Ou se você não fez um trabalho adequado de régua de backlink, fazendo corretamente, você também talvez não atinja esse valor. Mas tudo bem, esse é apenas um primeiro step. O que acontece? Isso aqui eu já provei em outros vídeos, tá? Que em 6 meses eu bati mais de 500 mil. Mas aqui eu tô sendo muito mais moderado. Tô colocando aqui no 5º mês você ter um tráfego suficiente para aprovar conta no AdSense. Muitas pessoas não aprovam porque não tem tráfego, não tem gente entrando. Por que o Google vai aprovar o seu site no AdSense se não tem ninguém entrando? É tipo simples assim, entendeu? Então pode observar pela barra roxa aqui
que a gente vai estar mais ou menos batendo aí uns 15 mil de tráfego por mês. Ou seja, eu gosto de aprovar minhas contas no AdSense sempre com um mínimo de 400 acessos por dia. Menos que isso eu nem mando para aprovação, tá? E gente, já aprovei algumas contas aqui, tá? De AdSense. Ó, algumas continhas de AdSense, fora essa também de mentorado, tá? Que eu já tenho conta aprovada. Então, gente, o que acontece? Eu tô falando aqui é o que eu vivo, tá bom? E aí, uma coisa muito importante aqui, muitas pessoas param nesse processo. Na verdade, nem pensam fundo de funil, né? Mas tudo bem, não conseguem aí evoluir e crescer o seu site. Muito porque quando você vai no calculador do Google AdSense e você coloca aí, vamos colocar aqui região do Brasil, vamos colocar casa e jardim, um exemplo, você pode observar que ele já começa o gráfico dele com 50 mil. Por quê? Porque quando a gente está falando de um site, monetização via blog, a gente está falando de um tráfego significativo. Não adianta achar que seu site tem 10 mil visitas por mês e você vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro com isso, entende? Então, gente, o que acontece? A mentalidade é outra, tá? A mentalidade é sim, eu vou construir um projeto de escala, mas até esse projeto de escala justificar o faturamento no AdSense, eu vou estar monetizando de outras maneiras. E aí a gente tem um segundo step aqui, tá? Esse segundo step, dentro de tudo que eu já mapeei, os projetos que eu fiz, dá para você faturar de 2 mil a 5 mil, dependendo do seu nicho, tá? Bom, de acordo com o crescimento do seu projeto, né, você aí sim começa a ter um pouquinho de sentido. Quando você tem aqui mais ou menos 500 mil de acesso, e aqui eu coloquei dentro do sétimo, oitavo mês, mais ou menos você vai estar batendo aí esses 500 mil, né? Você deve abrir um canal no YouTube. Por que você deve abrir esse canal? É muito simples, meu caro jovem. Se você já sabe quais são as palavras de fundo de funil que estão convertendo, o porquê que você também não explora isso no YouTube? É uma outra fonte de tráfego e é uma contingência em relação ao seu projeto. Então, de fato, quando você pensa em sites, você tem que pensar naturalmente no YouTube, beleza? Então, quando você faz isso, e aí já atingindo um volume de AdSense, começa a justificar, né? Você começa a ganhar ali com 500 mil, dependendo do nicho, ó, vamos pegar esse nicho aqui, 500 mil, vamos dizer mais ou menos quanto que ele tá dando. 500 mil, paramos aqui, vai. Ponto. Ele vai estar faturando aí 39 mil dólares, tá? Se a gente pegar esses 39 vezes 5, né, que é o valor do dólar atualmente, a gente está falando aí por mês de 16 mil reais, tá? Então eu fui até bem conservador em relação ao valor que eu coloquei aqui, tá? Você consegue aí, juntando monetização de fundo de funil, juntando o AdSense, juntando o seu canal que você está startando, até 10 mil reais. E depois você entra num processo de escala, que você vai fazer tantas otimizações, aí você vai pensar em otimizar mais o seu processo, escalar mais o processo, abrir outros canais de aquisição, você vai começar a trabalhar outras frentes, tá? E aí você vai garantir faturamentos bem interessantes aqui. Eu coloco 15 mil, gente, que é o que eu prometo dentro da mentoria, mas eu particularmente já faço resultados melhores do que esse dentro dos meus sites, tá? E aí você vai poder começar a criar produtos próprios, você vai começar a criar aplicativos seus, enfim, você vai começar a criar outros canais de aquisição, pensar como marca. Aí é um pouco mais estratégico, um pouco mais profundo do que esse vídeo aqui está se propondo, tá? Porque esse vídeo fala de quanto, né, acesso você precisa para ganhar dinheiro com o seu blog. Eu estou mostrando aqui que desde o início você já consegue ganhar uma boa grana, né? E a forma de monetização elas vão mudando. Então, gente, cuidado com a forma que você interpreta as informações. Observe que se a gente só fosse no Google AdSense, de fato, seus 6 primeiros meses não seriam meses tão interessantes, tá? Mas se você trabalhar isso desde o início, maneiras de monetização diferentes, você já tá ganhando uma grana interessante com isso. Gente, estou deixando aqui um vídeo de indicação para você que quer conhecer um pouco mais como ganhar dinheiro, né, com blog. Esse vídeo eu estou falando de como eu ganho 15 mil reais. Na época eu gravei esse vídeo mostrando alguns resultados, já tem outros resultados aqui que eu mostro mais historicamente, mas para quem está começando esse vídeo é interessante, tá? E aqui uma outra indicação do YouTube aí que ele tá te dando. Não se esquece, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até o próximo vídeo.